exposição do Evangelho de Marcos. Mas pensando na ceia, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre justificação pela fé. Então, pensando nisso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Romanos 3. Romanos 3, nós vamos ver três verdades desse texto para nós, nesses poucos versos. Mas o que eu quero focar aqui, o foco maior vai ser justificação pela fé. Esse vai ser o maior foco da exposição da Escritura nesta noite. Romanos 3, nós vamos ler a partir do 23. Acredito que podemos ler do 21. Verso 21. Da mesma maneira como nós estamos, nós já oramos no início, cantamos ao Senhor. E agora, nesse momento, peço que você acalme o seu coração, acompanhe o texto, continue com a sua Bíblia aberta. Se você estiver com o seu aplicativo aí aberto, fique atento com as distrações, as mensagens que podem chegar. Responde depois, mas vamos nos concentrar agora no texto. Acompanhe o texto, continue com o texto aberto. Nós vamos trazer a exposição do Senhor e três verdades, como já dito, com um foco maior na justificação pela fé por meio de Cristo Jesus. E o texto diz assim, Romanos 3, 21, a partir do 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, e aí o texto da Ara diz, onde, pois, há jactância? O que é jactância? Orgulho. Onde, pois, há orgulho? Foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, nós vamos ler até aqui, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Já foi orado, e aí no final estarei orando após a mensagem. Bom, Romanos, a partir do verso 18 do primeiro capítulo, até o verso 20 deste capítulo 3, Paulo ele está trabalhando a ideia de que todos pecaram. Não há distinção, não há judeu, não há grego, não há joseense, não há goiano, não há ninguém, não há um paulista, não há um paulistano, não há ninguém. Todos pecaram. Não há ninguém que faça o bem. Se você olhar para o seu verso 10, prova disso, do que ele está falando, o verso 10 do capítulo 3, ele vai dizer, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20, ele está trabalhando essa ideia de que a ira de Deus está sobre todos. Por quê? Todos pecaram, é o que diz o verso 23. Todos pecaram. Todos pecaram. Seja romano, seja gentil. Gentil é quem não é um judeu. Seja quem for. Paulo, então, está trabalhando a ideia de que todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero trazer aqui o verso 23, o verso 25 e o verso 27, três verdades daquilo que nós podemos trazer para nós no que tange a
ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é simplesmente um momento em que nós temos como um ritual e apenas como um ritual, mas é um momento que nós temos da lembrança daquilo que Cristo fez por nós, e nós vamos ver hoje que não apenas o perdão de Deus, a justificação e aquilo que nós vamos ver, não é apenas o perdão de Deus a nós, ela vai além. E a ceia do Senhor, ela mostra isso para nós, porque a ceia do Senhor é um retrato de graça e pura graça de Deus. De um Deus, então, que está irado contra o pecador e contra o pecado. É esse Deus que está irado que Paulo está trabalhando aqui. Do verso 18 ao verso 3:20, ele está trabalhando a ideia de que não há distinção. Todos pecaram. Todos pecaram. E justamente essa ideia é o primeiro ponto. O primeiro ponto, como diz o verso 21, todos estão excluídos por conta do pecado. Todos foram excluídos por conta do pecado. Deus, ele cria o homem, ele dá o livre-arbítrio ao homem, no que eu acredito que o livre-arbítrio existia para Adão e Eva apenas porque todos nós agora nascemos em pecado. Nós não existe mais a ideia de que nós escolhemos Deus. Por quê? Porque o texto diz a nós que não há um justo sequer. Ninguém busca a Deus. Adão e Eva teve a opção entre o bem e o mal. Nós não temos a opção entre o bem e o mal. Por quê? Porque nós só escolhemos o mal. Nós escolhemos apenas o mal. O que Efésios 2 nos diz é que nós estávamos mortos. Nós estávamos, vamos repetir, nós estávamos morto faz alguma coisa? Morto levanta para dizer sim, eu aceito? Não. Ele diz sim, se Deus abriu o coração do morto. Então, essa é a ideia de que todos nós estamos excluídos. O pecado, então, passa agora a existir e nós estamos excluídos de Deus. De um relacionamento que outrora, uma aliança tínhamos com Deus, mas agora não temos mais, porque o pecado nos separou de Deus. O verso 23 está dizendo a nós é que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há distinção. O verso 22, ele diz a nós, não há distinção. Porque não há distinção. Então todos. Já viu aquela pessoa que você encontra e ele diz, não, mas você acha que você vai ser salvo? Ah, eu faço boas coisas, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de mal. Por quê? Porque ele entende que existe bondade nele. Ele entende que com a sua bondade ele alcança a salvação. Ele entende que pelos seus atos ele alcança a salvação. Mas não existe nada de bom em nós. O que nós podemos fazer de melhor neste mundo é pecar. Todos pecaram sem nenhuma distinção. Ninguém alcança e ninguém consegue alcançar o padrão de Deus com seus méritos, com o que nós fazemos. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós não estamos dizendo, você é alguém querido por Deus, amado por Deus, Jesus ama você, simplesmente isso, apenas isso. Não. Nós estamos dizendo que antes de Jesus nos amar, existe alguém que pecou, que errou. Ele nos ama, o atributo dele é amor. Atributo de Jesus é amor, atributo de Deus é amor. Mas antes desse amor, existe um Deus que é justo e que nos separou por conta do pecado. Deus é santo e ninguém consegue alcançar esse padrão. Todos pecaram, não há distinção. Todos nós erramos. Crer então no Evangelho dá início a esse processo de restauração. A mensagem então do Evangelho em sua completude, ela diz a nós que todos pecaram, mas Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço. Crer no Evangelho diz a nós. Desculpe, meu irmão, se você já ouviu uma frase que diz, Deus ama o pecador
e odeia o pecado. Deus ama o pecador e odeia o pecado. Segundo João 3,36, diz que Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Porque a ira de Deus está sobre o pecador e está sobre o pecado. É claro que há uma distinção aqui. Existe o pecador que não se arrependeu e existe o pecador que se arrependeu. Nós nos arrependemos. Quando nós entregamos ao Evangelho, a esse Cristo Jesus que pagou o alto preço, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então, existe uma distinção entre o pecador que se arrependeu e o pecador que continua no pecado. E esse pecador que continua no pecado, a ira de Deus está sobre ele. É por isso que precisa chegar a ele a mensagem do Evangelho, porque sem a mensagem do Evangelho, a ira de Deus permanece sobre ele. Olha o que diz o texto. Por isso, quem crê no Filho, ou seja, nós cremos no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre um pecador que não se arrependeu, sobre o pecador que, pelos seus atos, pelas suas ações, demonstram que não se arrependeu. Porque o se arrepender não é simplesmente falar. Porque falar qualquer um pode falar. Mas com as nossas ações nós provamos aquilo que nós falamos. E a partir do momento que nós não nos arrependemos, a partir do momento que nós não confessamos esse Jesus e com as nossas atitudes nós mudamos e realmente provamos que somos filhos de Deus, se nós não tivermos essa mudança, sobre nós permanece a ira de Deus. Deus ama o pecador que se arrependeu. Aí é diferente. O pecador que se arrependeu, que se entregou ao Evangelho, que entendeu que não é pela sua graça, ele entende então, ele está diante de um Deus que o ama. Mas a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram está sobre ele a ira de Deus. Deus então, ele prova o seu amor enviando Jesus. Por quê? Porque todos estão excluídos por conta do pecado. Essa é a primeira verdade que nós temos no verso 23. O verso 24 e 25 mostra então para nós que por conta desse todos pecaram, agora nós somos justificados não pelo que nós fazemos, não pelas nossas ações, não pelos nossos atos, nós somos justificados mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso não vem de nós. O verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O verso 24, então, nos diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. O que significa, então, essa justificação? A justificação, queridos, ela vai além do perdão. A justificação é o direito legal que nós temos de estar diante de um Deus tão santo. Porque estávamos excluídos, agora nós temos o direito legal. E aqui Paulo está usando um termo jurídico. Justificação é um termo jurídico em que Paulo está usando de alguém que está no banco dos réus, mas alguém pagou o preço por ele. Agora ele não apenas foi perdoado, mas a justiça de Cristo está sobre ele. E agora ele tem o direito de se apresentar de um Deus tão santo, mesmo sendo pecador. Só que a justificação, ela não apenas cancela o pecado do homem. Ela não apenas nos perdoa, mas sobre nós é imputado a justiça de Cristo. O texto que foi lido e o verso 18 também de Romanos 5 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. A justificação, então, é um Deus que te considera santo.
Você não apenas foi perdoado, mas agora você é visto como alguém digno diante de um Deus tão santo. Imagina a seguinte situação. Você tem uma grande dívida, uma dívida imensa, impagável. Você não consegue pagar. E você está diante do juiz. Você está diante do juiz porque você deve, você é pecador. Nós pecamos, nós erramos. Nós estamos então diante do juiz. Imagina que você está num tribunal. Você é o réu, você é culpado. Você errou. Você deve. O perdão de Deus diz que agora você não deve mais. Deus, então, por pura graça, Ele decide te perdoar. Ele diz, então, que você não tem mais a dívida. Isso é perdão de Deus. Você deve muito. Você deve muito. O justo juiz está diante de você para te julgar, para te condenar. Por quê? Porque você deve e não vai pagar. O justo juiz, então, olha para você e diz, você está perdoado. Alguém pagou a sua dívida. Você não deve mais. Isso é perdão. Deus nos perdoou porque Cristo pagou o preço. Só que a justificação, ela vai além disso. Você deve. Só que o perdão diz, você não deve mais. A justificação diz, você não apenas não deve, mas agora eu te encontro e vejo em você alguém digno, alguém santo. Você então, que devia muito dinheiro, você que devia a mim 1 milhão, 1 milhão para o justo juiz. Você me devia 1 milhão. Você deveria me pagar isso. Só que eu digo a você, você está perdoado. Só que eu não encontro em você alguém digno para emprestar mais dinheiro. O perdão diz, você não deve mais. Mas a justificação diz, eu te vejo alguém digno para emprestar 10 milhões. O perdão então diz, você não deve mais. Mas a justificação, por meio de Cristo, diz que agora você é santo e eu posso te emprestar ainda mais dinheiro, não somente 1 milhão. Isso é a justificação. Isso é a cruz de Cristo. Você estava em pecado, separado, distante, e Ele te busca como um bom pastor que vem até nós. Como diz Ezequiel aqui, eu mesmo irei pastorear as minhas ovelhas, e Ele vem então, e Ele paga o preço, e Ele te perdoa, mas Ele não apenas te perdoa, como te dá o direito legal de se apresentar diante de um Deus tão santo. Isso é justificação pela fé. Um Deus que te perdoou, mas um Deus que agora te considera santo. Todas as vezes então que Cristo olha para você, todas as vezes que o Deus Pai, melhor dizendo, olha para você, Ele não olha para você simplesmente como você é. É como se Ele olhasse para você e colocasse Cristo na frente. Ele olha para você e Ele coloca Cristo na frente. E Ele olha e enxerga você como alguém santo. Então, olhando para você pelas lentes de Cristo, Ele te considera santo. O Deus que outrora estávamos separados dele, Ele não apenas perdoou você, mas agora Ele te chama de santo. Ele te chama e chama a igreja dele de sacerdócio real. Alguém que tenha todas a capacidade, não a capacidade por ele mesmo, mas agora ele tem a autoridade para entrar diante do Deus Santo. A justificação pela fé nos diz que além de perdoados, nós temos o direito legal de estarmos diante de um Deus tão santo. Isso é fantástico. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos diante de um Deus que nos considera santos pelas lentes de Cristo. Porque em você foi imputado a justiça de Cristo. Imagina que você está aqui e a maneira como Deus olha para você é pegando a justiça de Cristo. Olha, Ele pagou o preço e agora a justiça dele, Ele que é um Deus bom, é colocado em você. E agora a maneira como Cristo olha para você,
é pela justiça de Cristo. Ele olha para nós pelas lentes de Jesus. E olhando para a justiça de Cristo, ele considera-nos santos. Não apenas o perdão, porque você devia. Você devia, mas você não pagou. Mas você não apenas foi perdoado, mas você foi considerado alguém digno diante de um Deus santo. Olha que interessante. 1 Reis 3, 6 diz assim. 1 Reis 3, 6. Davi está passando o trono para o seu filho Salomão. E ele, em sua oração, ele pede ao Senhor o seguinte: de grande benevolência usaste para com o teu servo. E ele diz, olha, que você faça comigo como fez com Davi. E ele diz aqui, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo, e ele traz para nós aqui 3 características daquilo que Davi fez. E ele diz assim, porque Davi, meu pai, andou contigo em fidelidade, justiça e retidão de coração perante a tua face. Isso aqui é Salomão que está dizendo, mas depois no texto Deus vai confirmar todas essas coisas. Davi então ele andou em fidelidade, andou em justiça e em retidão de coração. Ele andou nessas 3 coisas? Sim ou não? Andou? Não. Mas como então ele é considerado alguém fiel, alguém justo e alguém reto de coração? Pelas lentes de Cristo. Mas Cristo ainda não tinha morrido? No plano eterno de Deus, sim. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Olhando para a promessa. Hoje nós somos salvos olhando para trás. Eles eram salvos olhando para frente, esperando a promessa. Agora nós olhamos aquilo que já foi cumprido. Como alguém que é adúltero, como alguém que é um assassino, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por que foi o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus escolheu. O povo escolheu Saul, então Deus escolheu Davi como sendo aquele que é do seu coração. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas o homem, então, segundo o coração de Deus, ele não foi fiel, ele não andou em justiça, ele não foi reto de coração. Mas como ele é considerado isso? Pelas lentes de Cristo. Pelas lentes de Cristo. A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é apenas o perdão. Mas agora o direito legal que você tem de se apresentar diante de um Deus que é tão santo. E você agora é considerado alguém digno de estar na presença dele. Isso é justificação pela fé. Isso é a ceia do Senhor. Isso é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. É o perdão de Deus, mas a justiça de Cristo imputada a nós. E todas as vezes que Deus olha para nós, Ele olha pela lente de Cristo e Ele nos considera santos. A terceira coisa, e a terceira verdade que vemos nesse texto, é que o mérito é todo de Cristo. Você pode se orgulhar então, porque você diz sim ao Senhor. Pode? Não, não pode. Porque não existe nenhum milímetro de mérito nosso. O mérito é todo de Cristo, o verso 27 e o verso 28. Como eu já disse, a jactância é orgulho. Então o texto diz, onde pois há orgulho, foi de todo excluído. Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos então que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente do que ele faz, o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados. Por que Deus escolheu a fé? Por que a fé? Porque a fé, ela é uma atitude do coração em que eu digo, eu não consigo.
eu me entrego, eu me rendo. Eu não consigo. Eu sei que jamais me tornarei por mim mesmo justo diante de um Deus tão santo. A fé é justamente o oposto de confiar em si mesmo. A fé é justamente a ideia em que você diz, eu não consigo. Eu não consigo. Não é mérito meu. Deus escolheu a fé por meio de Cristo Jesus, porque nós estamos dizendo justamente a ideia de que não existe nenhum mérito meu. E eu me entrego a esse Deus, porque eu não consigo. A fé é a confiança em um Deus que nós não vemos. A fé é crer, mesmo quando não vemos. Mas você não crê em si mesmo, você crê em algo. A fé é crer em um Deus que não é por você mesmo. Você crê em algo, então não é aquilo que você faz. A fé é justamente um atributo que não tem a ver com você, mas tem a ver com um Deus que colocou por pura graça e misericórdia no seu coração. A fé nos diz que não é por nós. A fé é uma atitude que nós dizemos, eu entrego todo o meu ser. Eu me rendo todo o meu ser ao Senhor. Deus escolheu a fé, porque é pela fé que nós dizemos, eu não consigo. Eu não consigo, porque a fé é justamente o oposto de confiar em si mesmo. A fé nos diz, então, que não existe nenhum motivo para nós orgulharmos. Nós não nos orgulhamos porque damos a honra e glória somente a Deus na salvação. Isso tem que ficar muito claro a nós. A fé não é a causa da justificação, ela é o meio que isso se realiza. E esse meio é por graça e por misericórdia. Talvez você poderia dizer, eu tenho participação nisso. É claro que nós temos uma resposta. A fé é uma resposta. A fé não é simplesmente dizer, eu creio. Não, a fé é uma resposta. A sua vida é uma resposta. Mas você poderia dizer, eu creio, eu tenho fé, então eu tenho parte nisso? Não, porque a fé justamente tira de você a atenção e coloca toda a sua confiança em Cristo. A fé é só o meio que isso se realiza, porque a salvação é por pura graça e misericórdia. A salvação e a justificação é por graça de um Deus que, diante de uma sociedade que tem tantos méritos, que entende que tem tantos méritos. Recentemente, uma pessoa perguntou, pastor, é aquela pessoa que aceitou a Cristo nos 45 do segundo tempo, quase morrendo. Ela não viveu de maneira digna, ela não fez nada. Mas ela aceitou no último segundo da vida dela. Ela vai ser salva? Eu falei, claro. Por quê? Porque em alguns momentos nós estamos pensando que pela vida que ela teve, ela pode garantir a sua salvação. É claro que as nossas obras, aquilo que nós fazemos nessa vida, ela não nos salva, mas mostra que nós somos salvos. Porque não somos salvos pelas obras, mas para boas obras. Mas ainda está enraizado na nossa sociedade em que o que você faz aqui, o que você planta aqui, é aquilo que você vai colher no futuro. Por quê? Porque a ideia é, o que você faz, as suas ações, garante a sua salvação. Mas o que você faz não garante a sua salvação. É o que você crê, é a sua fé. E isso mostra que você é salvo. Isso mostra, isso é verdade. A sua vida, a sua conduta diz que você é filho de Deus. O que diz e o que mais enfatiza 1 João? O que adianta você dizer que crê em Jesus, mas você não ama o seu irmão? Você está dizendo que você não ama o seu irmão. Então você não é um salvo em Cristo Jesus.
Isso mostra, percebe que o que eu faço mostra que eu sou salvo? Mostra que eu sou salvo, sim, mas o que eu faço não garante a minha salvação. Porque vivemos numa sociedade cheia de mérito. É o que eu faço que me garante. É o que eu faço que garante a salvação. E as pessoas ficam espantadas. Mas é só crer? É pela fé? É só isso? Sim. E mais nada. É só crer. Mas eu não preciso pagar nada. Sim. Só crer em Jesus. Porque não é mérito nosso. Eu quero concluir trazendo então algumas aplicações práticas da justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Essa justificação que não é apenas o perdão, mas é a imputação da justiça de Cristo a nós. E agora nós somos considerados santos diante de um Deus que é tão santo. A primeira aplicação é que nós somos libertos então da culpa e do medo. Não existe mais um medo, aquela busca ansiosa por merecer um lugar, por buscar a salvação por merecimento, por aquilo que eu faço. Isso nos dá, então, nos tira esse medo. Nossa, meu Deus, pequei. E agora, se Jesus voltar agora, o que eu vou fazer? É claro que nós vamos ver aqui que não existe a negligência. Mas a primeira aplicação, e o que eu quero aplicar para isso, é que não existe, então, medo. Não é aquilo que nós fazemos de errado que pode tirar de nós a salvação em Cristo Jesus. A segunda aplicação é a segurança na salvação. Por quê? Porque não depende do nosso desempenho. Na sua empresa, onde você está, sua escola, sua faculdade, você precisa de ter um desempenho. Você precisa se desempenhar, você precisa tirar boas notas para que você passe. É mérito seu. Isso é mérito seu. E quantas vezes o pavor pela prova, o pavor pela apresentação da empresa que às vezes te deixa tão apavorado porque você precisa de um desempenho para que tudo vá bem. Mas a salvação não nos dá esse medo, essa vivência na segurança da salvação, tira de nós tudo que é sobre desempenho. Porque não é pelo que nós desempenhamos que nós somos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus. A terceira aplicação é que nós vamos viver uma vida de gratidão e obediência. Mas então, já que eu não vou, já que não é pelo que eu faço que eu sou salvo, então eu vou viver de maneira desregrada e fazer tudo. Tudo aquilo que vier à minha mente eu vou fazer e vou viver de qualquer maneira. Eu não vou pagar meus impostos. Eu não vou fazer nada daquilo que é certo na lei do Senhor. Eu não vou fazer. Por quê? Já que eu sou salvo, então eu não preciso. Então, não é pelo meu desempenho, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Aqueles que são justificados, ele não tem uma negligência espiritual. Aquele que é justificado e ele entende que não é por graça, que não é pelo mérito, pelo desempenho, ele tem um coração grato. Tem um coração grato. E ele não simplesmente vai viver de qualquer maneira, mas ele vai viver com um coração grato. Senhor, muito obrigado, porque mesmo pecador, o Senhor me aceita. Senhor, muito obrigado, porque mesmo errando e falhando, o Senhor me aceita. Isso é alguém que foi justificado. Não alguém que, então tá, vou viver de qualquer maneira. Não. Mas aquele que é justificado, aquele que foi perdoado, ele olha para Cristo com um olhar de obediência, de gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Outra aplicação é que nós somos unidos. Nós temos uma unidade, porque não existe judeu, porque não existe gentil, porque não existe ninguém, preto, branco, pobre, rico, não existe nada, nenhuma distinção. Todos nós somos um em Cristo e Ele nos justifica sem distinção. Nós somos um. Penúltima aplicação é que a justificação nos dá coragem para se aproximar de Deus. Coragem para se aproximar de um Deus tão santo.
coragem para se aproximar do nosso Deus, que é santo. A justificação, então, muito pelo contrário de mérito, ela nos dá, então, um coração grato e um coração cheio de coragem para se chegar diante de um Deus que é tão santo. Diante de pecadores que não têm nenhum mérito na salvação, agora perdoados e justificados, nós somos considerados santos. E agora, como sacerdotes, temos livre acesso a um Deus que nos considera santos. A última aplicação é que nós temos a esperança. E a justificação nos dá esperança na eternidade e na promessa da glorificação. Queridos, nós vamos celebrar agora. Eu queria que você pensasse que você não apenas foi perdoado, mas Deus, pelas lentes de Cristo, te considera santo. E o que você está fazendo com essa obra? Você tem sido grato ao Senhor? Senhor, obrigado, porque apesar de mim, o Senhor me justificou. Ou você tem dito, já que eu sou salvo e Ele sempre me perdoa e as misericórdias dEle duram para sempre, eu vou viver de qualquer maneira. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Não é mérito nosso. Porque estávamos excluídos, agora somos justificados e agora somos aceitos diante de um Deus, diante do Deus Santo, Todo-Poderoso. Amém? Gostaria de te dar alguns segundos para você agradecer a Deus por isso. Já se preparando para a ceia. A morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo garante a nós a salvação, mas não apenas o perdão, mas agora seres pecadores considerados santos diante de um Deus tão santo. Ore e agradeça ao Senhor pela salvação. Agradeça ao Senhor pela segurança da salvação. Agradeça ao Senhor porque mesmo pecador, você é santo diante de um Deus tão santo. Mas também se coloque diante desse Deus fazendo desafios para a sua vida. Será que você tem vivido uma vida negligente? Como tem sido? A Bíblia fala para que a gente se examine antes, e se examine antes de tomarmos a ceia do Senhor. Vou te dar esse tempo. Senhor, muito obrigado, porque somos tão pecadores. Senhor, eu me esbarro em Romanos 7 o tempo todo. Eu tento fazer o bem, eu quero fazer o bem, só que não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós não temos a capacidade de viver o padrão que o Senhor determinou a nós. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou, o Senhor não apenas nos perdoou, mas agora somos considerados santos diante do Senhor. Pelas lentes de Cristo, nós que devíamos, nós que não conseguiríamos pagar essa dívida, agora somos perdoados e somos considerados pessoas dignas diante de um Deus tão santo. Muito obrigado, Senhor. Que a cruz do Senhor, que o Evangelho do Senhor realmente reflita nas nossas vidas. E como o Senhor diz lá em Filipenses 2, 27, que tenhamos um viver digno do Teu Evangelho. Que a cruz do Senhor possa mostrar a nós o que era um viver digno. Possa mostrar a nós o que está lá em Filipenses 1, 21, que é viver para Cristo.
Será que a cruz, a morte e a ressurreição do Senhor, a justificação, o perdão dos pecados, realmente tem refletido nas nossas vidas, Senhor? Ou temos sido negligentes espiritualmente? Como tem sido, Senhor, as nossas vidas? Sonda os nossos corações. Será que somos apenas religiosos que vêm aos domingos e cultuam o Senhor? Até bate palma, canta. Mas durante a semana tem muita raiva, muita ira. Se estressa com qualquer coisa, não tem domínio próprio, não é benigno, é sem educação. Briga o tempo todo com a esposa ou com o marido, com os filhos, não tem nenhum relacionamento com o pai, com a mãe, porque não perdoou ainda. Senhor, será que a justificação ela tem mostrado a nós um viver prático na nossa vida? Lá no meu trabalho, o que é a justificação? Ela reflete no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. Onde eu estou durante a semana, o que é essa justificação? Alguém que é considerado santo de um Deus que é tão santo. Como isso tem refletido nas nossas vidas, Senhor? Fale ao nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração e mostra a nós onde nós estamos errando. Não deixe, Senhor, que seja apenas um culto e mais um culto nas nossas vidas, em que nós vamos fazer apenas um ritual aqui, Deus. Não permita, Senhor, que seja apenas esse ritual e não existe nenhuma mudança nas nossas vidas. Faça isso em mim, Senhor. Eu quero me tornar parecido com o Senhor. Mas obrigado, Pai. Obrigado pela fé que o Senhor colocou no nosso coração para que pudéssemos crer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero neste momento, então, convidar os oficiais e todos os oficiais para estarmos aqui. Quer que pegue a mão? Oi? Vou chamar. Você, então, que já desceu as águas por meio do batismo, você que está em nossa igreja, mas não é da nossa igreja, mas está em plena comunhão com a sua igreja e com o Senhor Jesus Cristo, você está totalmente convidado a participar da Santa Ceia do Senhor. Esse é um momento que não é da Igreja Cristã Evangélica Central, mas é o momento da Ceia do Senhor. E nós vamos fazer isso neste momento. Como já expressamos em toda a exposição bíblica sobre a justificação, e agora você vai sair daqui aprendendo muito bem sobre a justificação, sobre seres pecadores que não mereciam a graça, mas por meio da morte e ressurreição do Senhor, nós não fomos apenas perdoados, mas pelas lentes de Cristo, nós somos considerados santos. Vamos orar neste momento? Nós vamos, por meio do presbítero Fabrício, já ore, por favor, pelo pão, pelo corpo de Cristo derramado na cruz. Senhor Deus, depois do que ouvimos, daquilo que o Senhor revelou a nós através do pastor Neto, somos gratos, ó Deus. Somos gratos, ó Pai, porque agora podemos celebrar esse momento, porque fazemos parte desse corpo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do Senhor e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Damos graças a Ti, ó Pai. É isso que nós te oramos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido então a todos os irmãos a se ficarem de pé para que você receba dos oficiais. Agradeça aí aos oficiais. Por favor, pegue. Se entrega, por favor, para todos. Obrigado.
Você vai? Vai, pega o corredor. Ah, você vai lá pra cima. Tinha me atentado também, ó. Qual que era o rito agora? Quando tava. Queridos irmãos, se esse momento não mexe com você, não mexe com a sua mente, com o seu coração, é porque você precisa ser alcançado pelo Evangelho. Isso mexe com o nosso coração. Eu quero ler, antes de 1 Coríntios 11, um texto que mexe ainda mais conosco, Colossenses 1:13, o hino de Cristo, como em Filipenses 2. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o texto de 1 Coríntios 11, nos diz em que, porque recebi
do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazemos isto em memória de mim. Vamos ficar de pé para que nós façamos isto em memória do Senhor. Em memória, então, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo que não apenas nos perdoou, mas nos justificou. Nós fazemos isso. Comamos todos do pão. Você que vai receber o cálice do Senhor, representando o sangue de Cristo, você pode continuar de pé. Nós vamos orar neste momento. Por favor, presbítero Fabrício, dê graças ao Senhor pelo sangue derramado na cruz. Senhor Deus, mais uma vez, na sua presença, nós damos graças a Ti, Deus. Somos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo por todo o sacrifício em nosso favor. O sangue que nos limpou, nos lavou, nos redimiu. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de uma maneira que honre e glorifique o Teu nome agora, Pai. Senhor, eu lhe peço para que sejamos sempre gratos, ó Deus, porque agora somos declarados justos, ó Deus, pela fé no Seu Filho Jesus, ó Deus. Ó Senhor, muito obrigado. Não nos deixe esquecer, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Entrega aos irmãos, Fernando. Obrigado. Obrigado, meu irmão.
texto então, 1 Coríntios 11, por semelhante modo, verso 25. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor, nós vamos tomar então esse suco de uva que representa o sangue do Senhor derramado na cruz. Tomamos todos.